Graça e paz sobre o seu coração. Estamos no segundo dia da campanha 21 dias de jejum e oração. O texto de hoje se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quero meditar hoje sobre o Deus que fala, o povo que ouve. Um passo fundamental na vida cristã é aprender a meditar e ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Aprender primeiro a ouvir a palavra de Deus e deixá-la criar raízes em nós. Esse é o primeiro passo para o crescimento espiritual saudável. Deus deseja a nossa presença. Deus anseia por se comunicar conosco. No coração de Deus há uma paixão profunda e Ele está pronto para ter uma comunhão conosco, com você e comigo. Do lado humano, muitas vezes precisamos de ajuda porque somos fracos e não conseguimos corresponder em muitos momentos esse anseio de Deus por comunicar conosco. Deus, Ele fala. Desde o Gênesis, Ele disse, haja luz, e a luz surgiu. As coisas foram criadas. No Jardim do Éden, Deus conversava com Adão e Eva todos os dias. Deus tem um anseio por comunhão conosco. Mas veio a queda e, em certo sentido, nós nos afastamos de Deus e a experiência da comunhão perpétua foi rompida. Por isso, Adão e Eva se esconderam de Deus. Mas Deus continuou a alcançar os filhos de Adão e Eva. E nas histórias de Caim e Abel, vemos a mão de Deus guiando a história dos seus descendentes, como a vida de Enos. Depois surge Abraão, surge os patriarcas, e Deus continuou falando e agindo, ensinando e guiando, para que o seu povo pudesse se aproximar dele. Veio Moisés aprendeu que Deus fala, e mesmo diante de muitas dificuldades em ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, Moisés se dispôs. As Escrituras falam de maneira muito clara, lá em Êxodo 33, versículo 11, que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Havia uma sensação de um relacionamento íntimo, de comunhão com Deus. Como povo, os israelitas não estavam preparados para essa intimidade. Assim que aprenderam um pouco sobre Deus, perceberam que estar em sua presença era algo sério. E eles disseram a Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 19, Moisés, fale você conosco e nós te ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, porque senão morreremos. Na época do profeta Samuel, o povo clamou por um rei. Isso deixou Samuel muito perturbado. Mas Deus disse para ele não desanimar. Lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, Deus disse a Samuel, olha Samuel, eles me rejeitaram. Eles pediram um rei, eles não estão rejeitando você, mas a mim. Vemos então que na época de Samuel, eles rejeitaram o governo de Deus sobre a vida deles. É assim na história. Vemos muitas vezes Deus chamando o povo para um relacionamento profundo com Ele. Na plenitude dos tempos, que agora, quando Jesus se manifestou em carne no mundo,
Jesus veio e nos ensinou que o reino de Deus é um reino de comunhão. Jesus nos mostrou o anseio de Deus por uma reunião chamada de igreja, família, cheia de pessoas amorosas, com o próprio Deus no coração, sustentando, guiando e direcionando. Jesus estabeleceu uma igreja viva que o reconhecia como Redentor e Rei. Jesus, em sua relação íntima com o Pai, foi um modelo para nós. A realidade dessa vida de ouvir e obedecer constantemente o Pai. Jesus disse em João 5,19: o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Ele disse ainda em João 5,30: eu não posso fazer nada sozinho. Podemos ver algo tão maravilhoso, esse anseio de Deus em comunicar conosco, o anseio de Deus em ter uma comunhão profunda e íntima conosco. A palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. No texto que nós lemos logo no início, fala sobre meditar na palavra do Senhor, que só assim, meditando e obedecendo, então tudo o que fizermos prosperará, o nosso caminho será bem-sucedido. Precisamos meditar de maneira profunda na voz de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele deseja de nós. A palavra meditar no Antigo Testamento transmite um exemplo muito significativo. Ela significa murmurar, gemer, sussurrar, refletir. É uma ênfase numa reflexão silenciosa na alma, onde a voz de Deus penetra no mais profundo do coração do ser humano. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Salmo 19:14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Que você possa meditar na palavra do Senhor, que o seu coração seja sensível à sua voz, ao seu toque. Ele está falando. Ore nesse momento e peça ao Senhor que dê ouvido para ouvir, mente para entender e coração disposto a obedecer.